Bem, então agora eu convido o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, que é psicólogo e psicanalista, também mestre e doutor em filosofia moderna e contemporânea, professor de filosofia da PUC-PR, professor visitante da Universidade Católica de Moçambique, coordenador da especialização em filosofia, psicanálise e cultura. Na Natureza Humana, publicou diversos artigos e organizou o dossiê também. Muito boa noite. É um prazer estar aqui. Eu estou, nesse momento, a 1h20 da madrugada aqui em Lecce, na Itália. E é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com o Angélico. Como o Francisco destacou, nós somos colegas na PUC durante alguns anos. Mas a minha história com a revista Natureza Humana, né? Ela é muito mais antiga, né? Eu acompanho a Natureza Humana desde o seu primeiro número. Eu estava, nesse intervalo, me recordando que uma colega no consultório, eu dividia com duas colegas mais velhas, que tinham sido inclusive minhas professoras, e uma delas tinha o primeiro número da Natureza Humana, em 99, e eu estava iniciando meu mestrado e aquela revista foi bem significativa para mim assim, na ocasião, porque me ofereceu uma perspectiva de, enfim, uma linguagem para encaminhar um projeto no Departamento de Filosofia da Universidade Federal, que na época só tinha mestrado também. Então a gente acompanhou um pouco o desenvolvimento da área, assim, né? E também a própria história da revista também, né? Foi ali que eu conheci o Gélico, na época apenas o professor Loparic, né? Assim, uma figura extraordinária, já era lendário na época, o Leopoldo Fulgêncio e outros colegas, outros que depois vieram a ser colegas, mas que na ocasião eram referências para mim, né? Então tem essa história. Depois eu fui a primeira dissertação, né, defendida na Federal, né, nessa área de filosofia da psicanálise. E depois eu tinha participado do grupo de trabalho Filosofia e Psicanálise da ANPOF e coordenar. E nessa ocasião, nós, após um evento em Curitiba, o Gélico com certeza lembra bem, a Caroline, o Ego, o próprio Francisco, que foi organizado por mim e pelo professor Ferraguto, na época. Esse evento presencial, né, veio logo a pandemia, né? E esse dossiê, que já havia publicado na Natureza Humana, na ocasião, já havia, já haviam publicações, tinha participado também de um dossiê organizado pelo Boca, né, a respeito do SAD. Então já tinha uma história razoável. E também dentro do GT, sempre essa ideia de pluralismo, né, ela prevaleceu bastante no período de 4 anos que eu coordenei, vocês que acompanharam sabem disso. E um dos frutos imediatos, assim, quando começou a pandemia, foi a realização do evento Filosofia, Psicanálise e Pandemia, Contemporaneidade, Sofrimento e Morte, que resultou, em dezembro do mesmo ano, em um dossiê na Revista Natureza Humana. Enfim, é um momento assim bastante significativo, não apenas acredito, na minha experiência, mas pela
configuração, né, das problemas sociais, toda a questão sanitária, a, a impossibilidade de fazermos eventos presenciais. Esse evento foi uma coisa extraordinária, né? Ele tinha assim, 500 pessoas assistindo ao vivo, a conferência de abertura, assim como um outro evento que foi feito um pouco antes, organizado na PUC do Paraná, onde eu exerço minhas atividades na pós-graduação, assim como o professor Gérico também já esteve. Né? E estou lá atualmente com o Francisco Borges, que falou a vocês, e com o Oswaldo Giacoya Júnior. Enfim, é muito significativo porque esse evento foi um evento de resistência, assim, né? Foi uma resistência simbólica, assim, né? Teve uma incorporação, assim, de uma atitude, né, frente ao problema que nós estávamos enfrentando, de resistir, de não parar as nossas atividades, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros eventos que foi realizado no contexto da pandemia, em julho de 2020, portanto, meses, né, após o início da pandemia. Nós estávamos totalmente organizados para realizar aquele evento, para discutir a própria pandemia, ou seja, o evento ele foi planejado e executado em curto espaço de tempo. E o dossiê que resultou disso é um registro histórico, né, realmente, assim. E a ideia da minha fala, que foi pedido, né, enfim, o título, é justamente em torno dessa questão da psicanálise e filosofia, debates, registros e memória. Eu entendo essa, enfim, essa realização, né, de um dossiê nessa situação, nessa ocasião, como algo assim muito frutífero, né, assim do ponto de vista da memória, porque mostra assim, um papel importante da revista Natureza Humana também, do ponto de vista da área. Acompanho as palavras do Francisco, nosso colega, que vê com bons olhos essa mudança de atitude, né, da área em relação ao PARS. Eu acredito que as revistas, né, nessa nova perspectiva, né, as revistas como a Natureza Humana tendem a ser muito valorizadas, porque o aspecto qualitativo, né, se torna mais importante do que essa quantificação a qual atualmente nós estamos mais severamente submetidos. Não creio que isso vá mudar completamente, mas é muito importante que essa referência qualitativa, né, que está sendo a principal característica, né, dessa nova forma de avaliação que provavelmente vai vigorar, né, no próximo quadriênio da CAPES, vai produzir efeitos muito significativos em relação à natureza humana. Do ponto de vista do nosso dossiê, naquela ocasião que teve o mesmo nome do evento, né, e que analisava justamente os efeitos da pandemia, eu acredito que é muito significativo, né, porque ela é uma revista da área, os pesquisadores presentes são os pesquisadores da área, e eles estão refletindo precisamente sobre as questões mais contemporâneas. Né? Vocês estavam falando agora ao longo das apresentações a esse respeito. Né? Então, sem dúvida nenhuma, esse dossiê é um exemplo, né, de contemporaneidade, de conexão entre as questões psicanalíticas e os efeitos de todas as circunstâncias, né, sociais, enfim, sanitárias que a gente viveu naquele momento.
Então, para registrar, né, a importância dessa memória e pensar assim que todas as preocupações, né, que a revista tem, do ponto de vista da sua linha editorial, são sempre marcadas assim por uma profunda reflexão, né? Isso parte muito do exemplo do professor Loparic, do nosso querido Jérico Loparic, né? Que eu tanto admiro. Agradeço a oportunidade. Queria registrar também a minha grande afeição, né, pelo Gérico, pela Carolina, pelo Éder, que durante o meu período de coordenação do GT e durante o período da participação do Gérico na PUC, foram tão próximos, né, e a gente desenvolveu um trabalho muito bonito junto, e isso produz laços persistentes, né, que continuam até hoje e que espero que possam continuar se desenvolvendo no futuro. Muito obrigado, muito boa noite e parabéns a todos e a todas que participaram desses 25 anos na natureza humana.